Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre relatório de Israel e de Jerusalém. Meu primeiro relatório oficial sobre o que eu ouvi, sobre o que eu vi. Deixa eu fixar o tema aqui. Chegando. Shalom, shalom, gente. Deus abençoe. Agora vai funcionar, se Deus assim permitir. Estou usando minha rede de dados. Que o Eterno segure essa rede de dados, né? Porque a Wi-Fi hoje não está honrando. Então tomara que não acabe os dados. Orem aí enquanto eu estiver fazendo a live, para que o Senhor multiplique os meus dados, aleluia, para que eu possa falar à vontade aqui, e eu possa compartilhar com vocês as nossas experiências, que eu vi lá em Israel, que eu vi lá em Jerusalém. Então a primeira coisa que eu quero falar, gente, eu falei até ainda há pouco, mas a live travou, é que nós temos que entender que existe uma diferença entre Israel, a nação atual de Israel, e Jerusalém. A cidade de Davi, que é a capital de Israel. Por que isso é importante? Porque muitas vezes eu mesmo cometi esse erro, né? Esse tempo todo que eu fiquei planejando a minha viagem para Israel, quando eu fechava o olho, eu imaginava só Jerusalém. E lá chegando caiu a ficha. Tem muita coisa que nós vamos experimentar em Israel. Não está em Jerusalém. Então, por exemplo, Israel vai se destacar por muitas montanhas, montanhas bíblicas, várias montanhas. Israel vai se destacar pelos desertos, que eu vou falar sobre eles aqui daqui a pouco. Israel vai se destacar pelos mares, pelos rios, pelas lagoas que estão na Bíblia, tudo isso em Israel. Então, quando nós fazemos esse tipo de viagem, antes de entrar em Jerusalém, geralmente nós vamos para os 4 cantos de Israel e vemos muitos cenários principalmente do Antigo Testamento, também do Novo, como a cidade de Magdala, de Maria Madalena, como Belém, que fica aos pés de Jerusalém, a Cesareia Marítima e tantos outros lugares. Eu quero falar para vocês aqui, talvez eu acelere um pouquinho, que eu estou preocupado com a quantidade de dados que eu tenho no meu celular acabar, uma vez que está tendo aqui problema com a Wi-Fi. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre, eu vou deixar Jerusalém para o final, deixa eu marcar aqui para não esquecer. Tá. Vamos falar do Mar Vermelho, né? Vamos falar dos mares aqui. O Mar Vermelho, a experiência que eu tive ao olhar para o Mar Vermelho, primeira coisa, o óbvio, né, gente? O Mar Vermelho não é vermelho. O Mar Vermelho, ele tem uma cor comum. O Mar Vermelho, para quem não sabe, é aquele mar que Moisés tocou com um bastão, com um cajado, e o mar se abriu, e o povo demorou aí um tempo para passar. Então, quanto tempo demora mais ou menos para atravessar um mar daquele a pé? Talvez uns 20 dias a pé. Isso significa que o povo teve que parar para dormir, armar tenda, desarmar tenda, tudo isso no meio do mar. O Mar Vermelho não é um mar com ondas, ele é um mar calmo, tá? Um mar tranquilo, um mar calmo. Eu tive a experiência de tomar banho no Mar Vermelho, uma água muito gostosa, um pouquinho desagradável porque muita pedra. Quando você entra ali na água do Mar Vermelho, tem muita pedra redonda. Espero que essas pedras sejam apenas no início da caminhada, porque senão o povo hebreu teve que caminhar muito tempo naquelas pedras desconfortáveis. Na praia ali foi ruim de tomar banho, porque tinha muita pedra mesmo na água. Tanto que no resort que nós ficamos, tinha um piscinão
que puxava a água do Mar Vermelho para que nós pudéssemos tomar banho com mais segurança, experimentando mais conforto, né? Diz que o Mar Vermelho, uma das teorias principais, e eu realmente vi isso, é que do outro lado do mar, as árvores avermelhadas e as pedras avermelhadas que tem na montanha do outro lado refletem no mar, criando uma leve sensação de vermelhidão. Então, possivelmente, essa é uma das explicações da questão do Mar Vermelho, tá? Como eu tenho muito para falar aqui, eu vou falando e vou passando, tá? O Mar Morto, agora nós vamos falar do Mar Morto. O Mar Morto, ao olhar, ele é muito grande, gente, é muito grande. Eu andei horas de ônibus só beirando o Mar Morto. Inclusive eu vi o cumprimento da profecia de Ezequiel 47, né? Que brotariam árvores na beira do Mar Morto, gerando frutos e vida. Porque o Mar Morto, ele tem muito sal, mas é um exagero de sal. Então, se você entra para tomar banho no Mar Morto, eu entrei, você não consegue ficar mais de 10 minutos, 15 minutos. Ok, gente? Estão entendendo? Você não consegue ficar mais de 15 minutos no Mar Morto. Por quê? A água é azul, bonita, cristalina, mas é oleosa e é muito salgada. Ai de você se cair uma gotinha daquela água na tua boca, caiu na minha, ou uma gotinha no teu olho, também caiu no meu. Queima como se fosse soda cáustica. E o pior é que se você está dentro do mar tomando banho e você molha o olho, você fecha o olho e você já vai com a mão para limpar, só que a tua mão está molhada e aí você suja mais ainda. E se não tiver ninguém para te levar rápido para um chuveiro, você vai ficar sozinho no meio da água de olho fechado gritando. Então é perigoso. Outra coisa perigosa no Mar Morto é que o Mar Morto, todo mundo ouve dizer que é fantástico porque você boia com facilidade. De fato, se você está no Mar Morto e você inclina o pescoço para trás, automaticamente ele levanta a tua perna e você ficou boiando. Por outro lado, se você inclina o pescoço para frente, automaticamente ele puxa a tua barriga para baixo e você enfia a cara dentro da água, e é uma tragédia. Então, a experiência de tomar banho no Mar Morto é uma coisa que você precisa fazer rápida, tá? Eu fiz uma live hoje de manhã e está aqui no Instagram, onde eu expliquei sobre os bolanes, que são as águas, os círculos de água doce que estão brotando misteriosamente ao redor do Mar Morto, permitindo que as árvores cresçam e que se cumpra Ezequiel 47. Então eu não vou falar sobre isso aqui, tá? Então isso aí, ó. Já falei como é o Mar Vermelho, já falei como é o Mar Morto. Tem também o Mar da Galileia, né? Tem aquela música, quando eu atravessar o Mar da Galileia, um hino de vitória eu irei cantar. Então, o Mar da Galileia, eu tenho uma triste notícia para te dizer. O Mar da Galileia não é um mar. O Mar da Galileia é um lago. É um grande lago, mas não é um mar. Inclusive a água doce. Mas a história traz esse nome, o Mar da Galileia. Talvez os antigos gostavam de chamar de mar os lagos, mas o Mar da Galileia é um grande lago que eu tive a chance também de me banhar e principalmente de pregar. Nós andamos de barco lá durante 40, 50 minutos e eu tive a chance de pregar, né, dentro daquele mar, dentro do barco, dentro do mar. É uma experiência maravilhosa. Você está, como eu disse, vivendo dentro da Bíblia, andando dentro da Bíblia. Vamos falar um pouquinho não posso deixar de falar do Rio Jordão, né, gente? Não posso falar do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele também me chamou muita atenção, porque eu fico pensando assim, tentando lembrar. Quando nós pensamos, nós botamos o olho ou para cima ou para baixo.
Geralmente quando você bota para cima é porque você está lembrando de uma figura. Quando você bota o olho para baixo é porque você está lembrando de um sentimento. Como a minha experiência foi tão grande lá em Israel, geralmente o que eu vou pensando é para baixo aqui. Eu fico até emocionado, né, de falar disso. Porém, o Rio Jordão, ele tem duas narrativas na Bíblia importantes para nós. A primeira é quando Jesus é batizado por João Batista. João Batista, ele tinha o hábito de batizar no Rio Jordão, até o dia que ele batizou Jesus, Yeshua. Por outro lado, você vai ver no Antigo Testamento, dentre outros cases, Naamã, sendo orientado pelo profeta Eliseu, a mergulhar 7 vezes no Jordão, porque ele seria curado da lepra. E Naamã vai argumentar dizendo assim: poxa, na minha cidade, na minha região, existem rios melhores do que esse. Por exemplo, o rio Abana, rio Fafá. Por que eu tenho que mergulhar nesse rio imundo? O problema é, será que esse rio de fato era imundo? Naamã falou que era imundo. Mas se era imundo, por que João Batista batizou naquele rio? Se era imundo, por que Yeshua se batizou naquele rio? Então eu fui lá, eu tive a chance de participar de um batismo novamente, né, o rebatismo. Apóstolo, esse negócio de rebatismo não é bíblico. Eu sei que não é bíblico, mas, querido, quando você chegar lá, você vai querer participar também. Se é simbólico, se não é, não importa. Importa que eu estive ali, mais uma vez, me apresentando a Yeshua e confessando meus pecados, viu? Agora, se for para discutir teologia, fica para uma outra live. Então, eu estive lá naquela experiência e eu tenho até alguns vídeos aqui no Instagram. A água do Jordão é uma água comum, uma água limpa, uma água de rio, normal, até limpa demais para um rio. O Jordão, ele é como se fosse uma rua. A rua tem uma calçada do lado e tem uma calçada do outro. O Jordão é o rio, como uma rua. De um lado tem árvores e do outro lado tem árvores. Então, acaba aquela ideia dos filmes de Hollywood que João Batista batizava numa espécie de rio, no mar, no deserto. Não é isso não. Era um rio com árvores bastante, sombra. O povo devia vir por meio das árvores ali e se juntar para João Batista batizar. A grande questão é, se o Rio Jordão tinha uma água bonita, uma água boa, eu até mergulhei lá depois do batismo, tomei banho, peguei algumas pedras que estão aqui comigo, depois eu vou fazer uma live sobre a coleção de pedras. Se a água do Jordão era tão boa, por que será que Naamã falou que não queria mergulhar naquela água, dizendo que era uma água ruim? Tudo indica que Naamã de fato era um arrogante. Sabe, gente, a gente fala orgulhoso, mas tudo indica que ele era um arrogante. O que é um arrogante? Imagina que você vem me visitar na minha casa e eu preparo um banquete para você. Peixe frito, camarão, bobó de camarão, salada. Eu preparo tudo para você com o maior carinho. E você senta na minha mesa, olha para aquele banquete que eu preparei, camarão na moranga, meu Deus do céu, peixe empanado, né? Peixe assado, tudo na mesa. E você olha, você fala assim: ah, apóstolo, tá tudo muito bonito, mas eu gosto mesmo de comer num restaurante que tem garfo e faca de prata, de botar lençolzinho de seda no pescoço, que eu sou acostumado com essas coisas. Então o problema não é que o banquete que eu preparei é ruim, o problema é que você é arrogante. E você está acostumado com luxos desnecessários. Recentemente eu conheci uma pessoa assim. Não posso dizer aonde nem como. Então, Naamã tinha esse problema, né? Então, quando você for pregar sobre isso, cuidado com essa história que eu mesmo pregava, né? Que o Naamã mergulhou num rio pior do que o rio Tietê, um rio de lama, mergulhe na sujeira, porque Deus vai te curar. Não é nada disso não. Não é nada disso, tá? Coisas que eu vi. Ok, gente? Aí, sobre as cidades, né?
A cidade de Magdala foi extraordinária. Por que eu falo cidade? Porque tudo isso estava debaixo da terra, gente. Então, a um certo momento, alguém cavando por algum motivo, encontrou um pedaço de alguma coisa, chamou os arqueólogos, que foram limpando, e a coisa vai se expandindo até virar uma cidade. Então, a cidade de Magdala é uma dessas situações. O que é Magdala? De onde veio? Maria Magdalena. E Jesus pregava muitas vezes na cidade de Magdala. Por isso foi tão importante encontrar essa cidade. E uma coisa que eu aprendi é que só havia uma sinagoga para cada cidade naquela época. Se é uma cidade grande, sinagoga grande. Se é uma cidade pequena, sinagoguinha, pequenininha. Então, o tamanho da sinagoga vai apontar para o tamanho da cidade. Por exemplo, se o arqueólogo encontra uma sinagoga grande, mesmo que não encontrou nada ainda, pode cavar. Você vai encontrar uma cidade grande por debaixo da terra. E Magdala era uma sinagoga pequena. E como era a única sinagoga, certamente Yeshua pregou lá. Certamente Yeshua entrou naquele lugar. Então é maravilhoso você poder estar num lugar que você sabe que ele entrou, que ele pisou, que ele pregou. A sinagoga de Magdala, em tantos outros lugares. Outra cidade que nós visitamos, que cidade extraordinária, gente. Feita por um louco, né? Feita por um louco, por Herodes. Mas a cidade era extraordinária. A cidade de Cesareia Marítima. Uma cidade, tem teatros daqueles que são meia lua, assim, com escadas, com arquibancadas altíssimas. Estão lá. Nós descemos por aquelas escadas. Tem um lugar de corrida de cavalo, também que tem a arquibancada só de um lado. Sabe quando você vê aquele filme de bigas, que o pessoal vai correndo e o povo fica sentado assistindo? Tem lá, inclusive o filme Ben-Hur gravou as cenas lá. Então tudo isso na cidade de Cesareia Marítima. O interessante de entrar nessas cidades é porque você vai entendendo como era a cultura daquela época. Você vai encontrar equipamento, ferramenta de tratar lã, de tratar azeite, de tratar o vinho e tantas outras coisas. Você vê como eram as casas, tá? Você sabe que Jesus morava, eu não sabia disso. Jesus morava na casa da sogra de Pedro, em Nazaré. Se eu não me engano, em Nazaré. Mas ele morava na casa da sogra de Pedro. E nós vimos a casa da sogra de Pedro, que tinha um quartinho no meio quebrado já por causa do tempo, onde era o lugar que ele dormia. O lugar que ele deitava, o lugar que ele dormia. Tá? Nós vimos também a fortaleza de Massada. Fortaleza de Massada não tem na Bíblia, mas foi um grande achado arqueológico, que é uma fortaleza, literalmente, em cima de uma montanha, uma pequena montanha, onde Herodes também construiu para se esconder dos seus inimigos. E tem uma longa história essa fortaleza, que termina com uma tragédia, mas isso fica para uma outra live, né? Eu vou focar aqui nos assuntos que competem a nós em relação à Bíblia, em relação à história bíblica. Bom, ainda em Israel, ainda não cheguei em Jerusalém, Cafarnaum, isso mesmo, Cafarnaum. Como é que a minha cabeça já está bagunçando as coisas, tanta informação. Gilberto, gente, o Gilberto está me ajudando aqui, estava lá na caravana conosco, um homem de Deus, um homem abençoado, eu acho que uma das pessoas mais doces que eu já conheci na vida. E digo isso porque ele é um delegado de polícia, advogado, professor de tiro, é uma das pessoas mais doces que eu vi na vida. Seja bem-vindo, Gilberto. Vamos lá. E ele está me lembrando aqui Cafarnaum, porque ele estava do meu lado, estávamos juntos lá. Quero falar um pouquinho também, gente, dos desertos. Eu fiquei muito impactado com os desertos, porque
é muito deserto. Israel está no meio de desertos. É impressionante ver como Deus levantou essa cidade no meio de deserto. Nós andávamos horas de ônibus para um lado, para o outro, no meio do deserto. Deserto para um lado, deserto para o outro. Uma coisa, inclusive, que me chamou a atenção é que a estrada por onde nós passávamos era irrepreensível. E aqui, geralmente, a estrada só é boa onde tem pedágio, né? Ou onde está no centro da cidade e o político quer chamar a atenção. Lá era no meio do deserto. Estradas irrepreensíveis. O deserto, lá em Israel, não é como esse deserto de filme que você vê muita areia. O deserto lá é diferente. O deserto é pedregoso. Deixa eu pegar uma pedra aqui para vocês verem como é as pedras, como são as pedras do deserto lá. Ó, são dessa cor aqui, ó. Tá escrito aqui porque eu para lembrar de onde foi cada uma. Essa daqui foi do Monte das Oliveiras. Então as pedras são dessa cor. Então você olha para o deserto é todo feito de pedra, pouca areia e muita montanha. Você olha para os lados, é muita montanha. E todas elas pedra, pedra, pedra. Quando você vê na Bíblia Moisés subindo o monte, não é monte com terrinha pretinha daqui do Brasil não, querido. É monte de pedra. Quando você vai falar de Sinai, quando você vai falar de Horebe, apóstolo, mas no Horebe diz que a sarça ardeu, então tinha árvore. Não, a sarça é uma espécie de planta do deserto, uma planta sofrida, uma planta seca, baixa, redonda. É aquilo que era a sarça que ardeu. Tá? Então, me chamou muito a atenção o formato desse deserto, né? De pedras, montanhas pedregosas. E nós vimos ali principalmente o deserto de Samaria e o deserto da Judéia, tudo no mesmo caminho. O que mais eu vou falar aqui para vocês? Vamos entrar aqui um pouquinho em Jerusalém, né? Acho que já posso entrar em Jerusalém. Lembrando que essa live é a live relatório de Israel, parte 1. Eu sei que depois eu vou lembrando de outras coisas para falar com vocês. Eu também não quero me exceder muito, porque hoje é aniversário da minha filhinha de 16 anos, e eu quero estar com ela já já. Tá? E depois eu quero fazer uma live com vocês também sobre as pedras, aqui mostrando as pedras que eu coletei. Vou deixar isso para um outro momento. Tem muita coisa para mostrar. Essa viagem Deus me deu material para muito tempo. E eu também tive uma experiência com um anjo que eu quero contar numa live exclusiva, que é um anjo que anda agora do meu lado aqui e me orienta sobre o que eu devo falar. E eu sei que é um assunto, para quem não entende, pode ser um pouquinho assustador, mas para quem anda comigo, recebe com facilidade. Jerusalém é maravilhoso, gente. Jerusalém. A entrada em Jerusalém, eu fiquei lá em Israel, eu anotei tudo, eu filmei, eu amei, mas não chorei. Mas quando eu entrei em Jerusalém, você passa por um túnel, Jerusalém é no alto, tá bom, gente? Jerusalém está a 700 e poucos metros acima do nível do mar. Então, quando nós entramos, passamos pelo túnel, e acaba o túnel, você olha para a esquerda e você vê aquele cenário da foto. Dá um nó na garganta e a vontade que você tem é de se jogar no chão gritando. Não pude fazer isso porque estava no ônibus. Mas é muito emocionante entrar na cidade de Jesus, na cidade de Davi, na cidade do nosso Deus. Então, Jerusalém tem muitas peculiaridades, né? Jerusalém, existe a Jerusalém nova, não é a nova Jerusalém que vem do céu, não, gente. A nova porque é a Jerusalém que passou a existir mais recentemente. E existe a cidade antiga, que é um muro onde tem lá todo o contexto histórico do Sinédrio, né, onde Jesus foi julgado, o tanque de Betesda,
onde era o templo de Salomão. Então, você vai ver esses dois ambientes em Jerusalém. Jerusalém você vai ver muito judeu ortodoxo. O que é o judeu ortodoxo? Aquele que anda de chapéu preto, né? Roupa preta, kippá quando não está de chapéu. E também você vai ver muita judia. É muito interessante as mulheres judias, né? Geralmente elas carregam 5 crianças, 2 carrinhos de bebê e mais 3 filhotinhos. Então você vê muito pequenininho andando atrás delas. Até que é uma estratégia, né, do judaísmo para poder continuar multiplicando. Para cada judeu que morre tem que nascer 2. Senão o judaísmo deixa de existir. Isso também é muito profético. Mas Jerusalém não é só judeu. Existem os israelitas não judeus, que são pessoas que nasceram em Israel, que vivem em Israel, mas não querem ser judeus. Obviamente isso não é a maioria. E existem os israelitas judeus que não são ortodoxos. Então eles são judeus, comum, anda comum, tal, só que eles praticam a fé de uma maneira mais moderada. Mas de fato nós vamos ver muitos judeus ortodoxos em Jerusalém. Só que assustou-me ver a quantidade de palestinos que habitam naquela região. É muito. Então, inclusive existem bairros totalmente palestinos, onde judeu não entra. Não é bom para o judeu entrar. Tem muito palestino. E tem também infiltrado na sociedade, assim, ou seja, faz parte da sociedade, né? Taxista, a maioria dos que eu vi são palestinos. Restaurante, a maioria dos que eu vi são palestinos. Agora, deixa eu tentar falar de uma maneira sábia aqui, para ninguém me chamar de palestinofóbico. Palestinofóbico. O palestino, misericórdia, me ajuda a falar, Pai. Mas a impressão que eu tive, para poder não parecer que eu estou sendo generalista aqui, pensa num povo grosseiro, pensa num povo sem higiene. Sem higiene. Eles fazem sujeira mesmo, na porta do comércio dele, na rua por onde eles passam. Isso no bairro palestino. Ai deles se fizerem em outro lugar. Mas, e também a aparência deles é diferente, né? Tanto a higiene quanto a linguagem corporal e também a aparência. Você olha para o rosto, você já sabe que esse é palestino e esse é judeu. Já o judeu, muito mais excelente. Israel, Jerusalém, uma excelência em tudo. E assim, é nítido de você ver essa diferença. É muito difícil falar isso para não parecer que eu estou sendo partidarista aqui. Até porque eu conheci alguns palestinos extraordinários, gente boa, motorista do nosso ônibus, gente boa, né? O guia judeu, não ortodoxo, e o motorista palestino. Então dá para acontecer, mas também em muitos casos não acontece. Deixa eu ver o que mais aqui. Calminha, calminha. Eu ia falar algo, incrivelmente, enquanto eu falava da higiene dos palestinos, mas eu esqueci. Se o Espírito Santo permitir, eu lembro daqui a pouco. Tá. Tá. Eu também achei muito legal quando diz lá no Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. O monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então esse salmo, ele vai dizer que em volta de Jerusalém estão os montes, inclusive o Monte Sião. E de fato, eu tive no Monte Sião, e também em outros montes, como o Monte das Oliveiras, né? Estivemos ali no Jardim do Getsemane, que é mais abaixo, e realmente os montes estão ao redor de Jerusalém. Só que a impressão que eu tinha é que os montes eram bem altos e Jerusalém embaixo, pequenininho, porque em volta de Jerusalém estão os montes. E se eu falar para você que os montes são praticamente da altura da cidade de Jerusalém, da cidade antiga? Então você vê, quando você entra em Jerusalém, tem aqui a cidade nova, né?
No meio aqui tem a cidade antiga, inclusive onde tem aquela mesquita de ouro, que não tem nada a ver com o judaísmo, que é famosa, bem no meio. Só que a cidade antiga fica no alto. Tem um monte aqui, ela fica no alto. E aqui, nas beiradas, os montes também. E esses montes que ficam ao redor de Jerusalém não são tão altos. Passam talvez aí algumas dezenas de metros da altura de Jerusalém. Mas é quase que você olha para Jerusalém à mesma altura. Talvez os 300 metros, os 400 metros, talvez, mais alto. Essa é a impressão que eu tive. Os montes não são tão altos. Prova disso é que nós descemos alguns dos montes. Vamos lá, travou, mas voltei. Tive a chance de orar, abraçado em uma daquelas oliveiras. Vocês estão me ouvindo aí ainda, né? Vai comentando, para eu saber. E existem algumas oliveiras no meio daquelas oliveiras, são muitas oliveiras. Existem algumas oliveiras que elas são grossas. Gente, dá um alô para mim, para eu saber se travou, se não travou. Quando dá essas pausadinhas aí, eu fico preocupado. Ah, tá, voltou, legal. Então, existem algumas oliveiras que são grossas, talvez talvez não, com certeza, 2 metros de diâmetro. A minha altura e mais um pouco de diâmetro. Essas oliveiras, elas são oliveiras antigas, que reportam talvez a 2000, 2100, 2200, 2300 anos atrás. Então, daquelas oliveiras grossas que nós vimos, possivelmente uma daquelas, Yeshua também esteve orando perto delas, falando perto delas, né? Nós estivemos também no Monte das Bem-aventuranças, foi maravilhoso. Aliás, onde eu estive pregando em um outro monte, depois eu lembro qual foi o outro monte que eu preguei também. Tá, depois eu lembro. Então, lá em Jerusalém, né? Essas árvores milenares lá, lindas, nem todas, mas algumas assim. E aí, nós passamos pelo Muro das Lamentações. Estou dando um resumão aqui, tá? No muro, o muro, gente, era o meu sonho ir no muro orar. E Deus me fez realizar foi no Carmelo, né? Isso mesmo, Gilberto. Gilberto, você tem que andar do meu lado para sempre, cara. Sem você, nada posso fazer. Eu preguei no Monte Carmelo, Monte da Batalha de Elias, isso mesmo. Então, o Muro das Lamentações, ele é a primeira coisa que me chamou a atenção no muro, é que ele divide homem para um lado, mulher para o outro. Não sabia. Realmente, toda foto que você vai ver só tem homem orando, né? Dificilmente você vai ver foto de mulher orando. Então, mulheres para a direita, homens para a esquerda. Não é tão grande o muro, não é tão gigante na largura, né? Mas tem um tamanho especial. E nós vimos vários bar mitzvahs acontecendo ali, coisa mais linda, crianças de 13 anos, meninos de 13 anos sendo consagrados como adultos. É uma festa, gente. Eu vou fazer depois uma live só explicando como é o bar mitzvah. Da maneira que eu vi, é emocionante. Então eu tive a chance de orar no muro. E para finalizar essa live, parte 1 aqui, vamos falar do Calvário, né? O Calvário foi uma das coisas que mais me impactou. Para quem não sabe, a palavra Calvário significa caveira. E esse monte do Calvário também era chamado de Gólgota. Ele era conhecido assim porque era uma pedra que o rosto fazia lembrar, o formato fazia lembrar o rosto de uma caveira. E de fato, nós fomos lá e essa pedra existe. E ela tem realmente uns buracos esquisitos. Se você olhar, você tem essa impressão de que pode ser assim, em formato de uma caveira. Agora, o curioso é que é uma rocha, é uma pedra, uma rocha. Não tem como fincar uma cruz numa rocha. Então, essa ideia que muitas vezes você vai ver um desenhozinho, uma figurinha da montanha com 3 cruzes, isso daí precisa ser tirado da sua mente. Que isso não é uma verdade. Primeiro, que não subia a cruz em cima daquela rocha. Então, quando se dizia assim, foi crucificado no Calvário, foi crucificado ali naquele lugar onde está o Calvário.
Do lado de baixo, que inclusive hoje é uma rodoviária, por incrível que pareça, do lado de baixo, aos pés do Calvário, as cruzes eram fincadas. Não tinha como ser lá em cima. Primeiro, porque não tinha como fincar uma cruz lá em cima. E segundo, que a Bíblia diz que cuspiam nele. Né? Depois que espetaram isso, aqui não tinha nem como ter equilíbrio lá em cima, nem como o povo subir para fazer isso. Então era aos pés. E naquela época existiam dias de crucificação. O dia da crucificação, 500 pessoas eram crucificadas ao mesmo tempo. 1000 pessoas eram crucificadas ao mesmo tempo. Então, ali, aos pés do Calvário, centenas de cruzes foram colocadas. Centenas. E dentre elas, 3 cruzes que nós conhecemos na Bíblia. Então não foram só elas, tá? Foram várias. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Sobre a crucificação de Jesus, ele foi crucificado numa sexta-feira e era Shabat, né? Era o início do Shabat. Ele foi crucificado um pouquinho antes do início do Shabat, algumas horas antes. Então todo o povo que caminhava com ele, que era judeu, os discípulos, tinham que, assim que ele morreu, retirarem ele da cruz rápido, sepultar rápido e correrem para dentro de Jerusalém antes de começar o Shabat, porque era uma lei naquela época, uma lei do judeu, estar dentro dos muros de Jerusalém para celebrar o Shabat. Não podia ser diferente. Só que o cemitério de judeus era do outro lado da cidade de Jerusalém. E não dava tempo deles fazerem todo esse procedimento. Então, eles precisaram aceitar a proposta de um homem rico que ofereceu um túmulo que era desse lado, perto, bem perto do Calvário, de um lugar que não era comum para eles. Era um lugar que somente quem tinha uma certa condição podia fazer. E ali Jesus, Yeshua, ele foi sepultado. E, como nós sabemos, 3 dias depois, ele ressuscitou. Tá bom, gente? Então, espero que eu tenha conseguido aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Isso daqui é 1%. É 1%. Eu só tentei falar as experiências realmente que chamaram a atenção para te ajudar a olhar o Evangelho de uma maneira mais ajustada. Mas eu podia falar das experiências sobrenaturais que eu tive, das experiências espirituais que eu tive. Eu podia falar de várias coisas que o Pai me falou para eu anotar, então anotadas. Eu podia falar das amizades que eu fiz ali. Alguns estão assistindo a live aqui, um grande abraço. Mas isso eu vou entregando com o tempo, gradativamente. Quero dizer para vocês que sexta-feira, agora, né, nós vamos ter Parashá, que é o Shabat. Então, o início do Shabat, nós vamos começar sempre com a Parashá, que é o texto bíblico da semana. E vai ser muito bom. Você vai aprender a Bíblia de uma maneira sobrenatural. Sexta agora, nós vamos ter Parashá, possivelmente às 19 horas. Eu vou avisar nos grupos. E na segunda e na quarta nós vamos falando bastante sobre a cultura judaica, trazendo convidados para falar comigo sobre vários assuntos, como eu sempre faço, e transbordando sobre a sua vida essa unção que nós recebemos, que é para vocês. O que eu tenho recebido não é para mim, eu sou apenas um canal. O canal também é abençoado, mas a unção é para vocês. Tá bom, gente? Quem quiser falar comigo, meu WhatsApp está no link da bio. É só clicar lá e se for um assunto bom eu respondo. Shalom, shalom. Deus abençoe. Tchau, tchau.